Hoje eu vou ler o capítulo 23 pra vocês. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Eu não vou enrolar muito não, já vou começar. Tá, então já se aconchega aí. Se prepara para o capítulo de hoje. Então vamos começar. Na manhã seguinte, acordei me sentindo um pouco culpada. Assustada até. Ignorar Mason mexendo em sua orelha não lhe dava o direito de entrar no meu quarto quando quisesse. Seria tão fácil flagrar Aspen e eu. Se alguém desconfiasse do que eu tinha feito, foi uma traição. E no palácio só havia um jeito de lidar com traidores. Mas uma parte de mim não se importava. Ao despertar, ainda bêbada de sono, revivi cada olhar de Aspen, cada toque, cada beijo. Tinha sentido tanta falta daquilo. Gostaria que tivéssemos conseguido conversar. Eu realmente precisava saber o que Aspen pensava, embora ele tivesse deixado algumas pistas na noite anterior. Era inacreditável que depois de me esforçar tanto para não querer mais, ele ainda me quisera sábado. E teoricamente eu deveria ir para o salão das mulheres, mas não ia aguentar. Precisava pensar e sabia que não conseguiria se estivesse rodeada por um falatório incessante. Quando as criadas chegaram, disse a elas que estava com enxaqueca e que ia ficar na cama. Elas foram muito prestativas, levaram meu almoço e limparam o quarto sem fazer barulho. Quase me senti mal por ter mentido, mas eu precisava. Não podia encarar a rainha e as meninas e talvez Mason com o pensamento preso a Aspen. Fechei os olhos, mas não dormi. Tentei clarear meus sentimentos. Não consegui fazer grandes progressos com tudo. Alguém bateu à porta. Rolei na cama e vi o rosto de Anne, que me perguntava sem palavras se podia atender. Sentei-me rapidamente, ajeitei o cabelo e fiz um sinal positivo com a cabeça. Rezei para que não fosse Mason. Tinha medo de que descobrisse o crime estampado no meu rosto. Não estava, porém, preparada para ver a figura de Aspen entrando pela porta. Sentei-me ainda mais ereta quase que automaticamente, esperando que as criadas não tivessem notado minha agitação. Com licença, senhorita, ele disse para Anne. Sou o soldado Ledger. Estou aqui para conversar com a senhorita América sobre algumas medidas de segurança. Claro, disse Anne, com um sorriso maior que o habitual. Ela estendeu o braço para dentro do quarto, indicando que Aspen podia entrar. No canto, Mary deu um cutucão em Lucy, que soltou uma risadinha. Ao ouvir isso, Aspen se voltou para elas e as cumprimentou, levantando um pouco o cap. Senhoritas, Lucy baixou a cabeça e as bochechas de Mary ficaram mais vermelhas que meu cabelo, mas nenhuma das duas respondeu. Anne, embora também movida pela boa aparência de Aspen, reuniu forças para falar. Devemos sair, senhorita. Pensei um pouco antes de responder. Não queria ser óbvia demais, mas gostaria de um pouco de privacidade. Só por uns minutos. Estou certa de que o soldado Ledger não precisa de muito tempo. Decidi. As três deixaram o quarto de imediato e assim que desapareceram porta fora, Aspen disse: Receio que esteja errada. Preciso de muito tempo com você. E piscou para mim. Ainda não acredito que você está aqui, eu disse, meneando a cabeça. Sem perder tempo, Aspen tirou o cap, sentou-se à cabeceira da cama e repousou as mãos de tal modo que seus dedos roçaram os meus. Nunca pensei que veria o recrutamento como uma bênção, mas se me der a chance de pedir desculpas a você, serei infinitamente grato. Permaneci em um silêncio atônito. Aspen olhou no fundo dos meus olhos e prosseguiu. Por favor, me perdoe, Mary. Eu fui um idiota. Comecei a me arrepender daquela noite na casa da árvore no instante em que desci as escadas. Fui teimoso demais para falar alguma coisa e depois seu nome foi chamado. Não sabia o que fazer. Ele parou por um instante. Parecia ter lágrimas nos olhos. Seria possível que Aspen tivesse chorado por mim como eu por ele. Ainda
Ainda sou muito apaixonado por você. Ele concluiu. Mordi os lábios para segurar as lágrimas. Tinha que me certificar de uma coisa antes de pensar no assunto. E Brenna, seu queixo caiu. Que? Tentei respirar fundo e continuei. Vi vocês dois juntos na praça durante minha despedida. Vocês terminaram? O rosto dele se fechou, concentrado, para depois se abrir com a gargalhada. Aspen cobriu a boca com a mão e se jogou de costas na cama, para depois se levantar e perguntar: é isso que você acha? A Marilla caiu, tropeçou e eu a segurei. Tropeçou. Sim, a praça estava cheia. As pessoas estavam umas em cima das outras. Ela caiu em cima de mim, fez uma piada sobre ser estabanada. E você sabe que ela é, mesmo em condições normais. Lembrei-me da vez em que Brenna caiu na calçada sem nenhum motivo. Por que não tinha pensado nisso antes? Assim que me livrei dela, corri para o palco. Completou Aspen. A cena me veio à memória. Aspen tentando desesperadamente chegar perto de mim. Não era fingimento. E o que você ia dizer quando chegasse lá? Perguntei. Ele deu de ombros. Não cheguei a pensar nisso. Pensei em implorar para você ficar. Estava pronto para fazer papel de idiota se com isso evitasse sua entrada naquele carro. Mas você parecia tão zangada. E entendo o motivo agora. Ele respirou alto. Eu não ia conseguir falar, continuou. Além disso, talvez você fosse feliz aqui. Ele correu os olhos pelo quarto e viu todas as coisas bonitas que eu podia considerar minhas temporariamente. Dava para entender por que achava isso. Depois prosseguiu. Imaginei que poderia reconquistar você quando voltasse. De repente a voz dele assumiu um tom de preocupação. Tinha certeza de que ia querer sair assim que pudesse. Mas você não saía. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Mas infelizmente não me perguntou. Mas felizmente não me perguntou quão próximos Mason e eu estávamos. Ele já tinha visto um pouco dessa proximidade, mas não sabia que tínhamos nos beijado e que tínhamos um sinal secreto, e eu não queria ter que explicar isso. Então veio o recrutamento e eu julguei que seria injusto escrever para você. Poderia morrer por aí. Não queria fazer com que me amasse de novo. E depois, amar você de novo? Perguntei incrédula. Aspen, nunca deixei de amar você. Com um movimento rápido e delicado, ele se inclinou e me beijou. Aspen pôs as mãos na minha bochecha, apertando-me contra seu peito. Cada minuto dos últimos 2 anos preencheu meu corpo. Fiquei muito agradecida por não terem desaparecido. Sinto muito, ele murmurou entre os beijos. Sinto mesmo, Mary. Ele se afastou e olhou em meus olhos com um sorrisinho em seu rosto perfeito. Sua expressão perguntava exatamente o mesmo que eu. O que íamos fazer? Nesse exato momento, a porta se abriu e fui tomada pelo pânico quando minhas criadas flagraram Aspen e eu tão próximas. Graças aos céus vocês voltaram, ele disse, forçando a mão contra minha bochecha antes de passá-la para minha testa. A senhorita parece estar com a temperatura muito baixa. O que há de errado? Perguntou Anne. Seu rosto se encheu de preocupação e ela correu para o lado da cama. Aspen se levantou e mentiu. Ela disse que se sentia mal. Algo com a cabeça. Sua dor de cabeça piorou, senhorita? Perguntou Mary. Seu rosto está tão pálido. Aposto que sim, sem dúvida. Cada gota de sangue do meu rosto tinha sumido no instante em que elas nos viram juntos. Mas Aspen, que conseguia manter a calma mesmo sob pressão, consertou tudo em uma fração de segundo. Vou pegar o remédio, avisou Lucy, voando para o banheiro. Perdoe-me, senhorita, disse Aspen, enquanto minhas criadas punham as mãos à obra. Não quero incomodá-la mais. Voltarei quando estiver melhor. Seus olhos revelaram aquele rosto que beijei 1 milhão de vezes na casa da árvore. O mundo ao nosso redor era completamente novo, mas o elo entre nós dois era o mesmo de sempre. Obrigada, soldado. Agradeci com a voz fraca. Aspen fez uma reverência e saiu. Em pouco tempo as criadas estavam em volta de mim, tentando curar uma doença que nem
estava confusa, não tinha certeza de ter entendido Anne direito, mas notei que Lucy já chorava atrás dela. Eles entraram, perguntei sem acreditar. O lamento aterrorizado de Lucy foi a confirmação de que precisava. O que fazemos? Perguntei. Um pico súbito de adrenalina me despertou e eu pulei da cama. Meus pés mal tocaram o chão e Mary já me calçava os sapatos enquanto Anne me cobria com o roupão. Eu só me perguntava uma coisa: norte ou sul? Norte ou sul? Há uma passagem no corredor. Ela conduz diretamente ao esconderijo no porão. Os guardas estarão à sua espera. A família real já deve estar lá, assim como a maioria das garotas. Rápido, senhorita. Anne me empurrou para fora e forçou um trecho da parede, que girou como uma passagem secreta dos livros de mistério. Certamente havia uma escadaria aqui, me esperando depois da passagem. E quando eu estava ali, Ginny passou com um relâmpago vindo de seu quarto e disparou pelos degraus. Muito bem, vamos, eu disse. Anne e Mary arregalaram os olhos para mim. Lucy tremia tanto que mal podia parar de pé. Vamos, repeti. Não, senhorita, vamos para outro lugar. A senhorita precisa se apressar antes que eles cheguem aqui, por favor. Sabia que na melhor das hipóteses elas seriam feridas. Se os rebeldes as encontrassem, na pior, elas estariam mortas. Não suportaria saber que alguém as machucaria. Talvez eu estivesse sendo um pouco convencida, mas Emílio já tinha chegado a ponto de fazer tanta coisa por mim. Quem sabe elas não eram importantes para ele, por também serem para mim, mesmo que tivéssemos brigado. Talvez fosse abusar de sua generosidade, mas eu não podia deixá-las lá. O medo fez com que eu agisse rápido. Agarrei Anne pelo braço e a empurrei para dentro. Ela perdeu o equilíbrio e não conseguiu evitar que eu empurrasse Mary e Lucy. Andem, ordenei. Elas começaram a andar, mas Anne protestou ao longo de todo o caminho. Eles não nos deixarão entrar, senhorita. É um lugar só para a família. Eles vão nos mandar sair. Não me importei com essas palavras. Não importava qual fosse o esconderijo delas, não seria mais seguro do que o da família real. A escadaria tinha luzes a cada 2 metros. Mas mesmo assim quase caí 2 vezes em minha pressa. Minha mente estava cega de tanta preocupação. Quão longe os rebeldes já tinham chegado antes. Eles sabiam da existência dessas passagens secretas. Lucy estava quase paralisada. Eu tinha que puxá-la para não dispersar o grupo. Não saberia dizer quanto tempo levamos para chegar ao fim das escadas, mas o caminho estreito finalmente desembocou em uma caverna artificial. Pude ver outras escadarias e outras meninas. Todas elas corriam para trás do que parecia ser uma porta de mais de meio metro de espessura. Nós 4 corremos para o esconderijo. Obrigada por acompanharem a senhorita. Podem ir agora, ordenou um guarda para minhas criadas. Não, elas estão comigo. Vão ficar, eu disse com autoridade. Senhorita, elas têm seu próprio esconderijo. Ele replicou. Ótimo, se não entrarem, eu não entro. Tenho certeza de que o príncipe Mason gostará de saber que a minha ausência é culpa sua. Vamos voltar, meninas. Puxei Mary e Lucy pelas mãos. Anne estava tão chocada que não disse nada. Espere. Muito bem, podem entrar. Mas se houver qualquer reclamação, a responsabilidade é sua. Sem problemas, eu disse. Dei meia volta com elas e entrei no abrigo de cabeça erguida. Havia um ruído de atividade lá dentro. Algumas garotas se abraçavam aos prantos enquanto outras rezavam. Vi o rei e a rainha sentados sozinhos, cercados por mais guardas. Ao lado deles, Mason segurava a mão de Elaina. Ela parecia um pouco abalada, mas o toque dele claramente a acalmava. Observei o lugar da família real no esconderijo, tão perto da porta. Perguntei-me se a escolha tinha a ver com os dos capitães de navio que afundavam com seu barco. Eles fariam tudo para manter o palácio de pé, mas se ele afundasse, eram os primeiros a morrer. O grupinho real viu minha entrada e notou que eu tinha companhia. Não desviei o olhar de suas expressões confusas.
situação não era novidade para ela. Ótimo, temos gente para ajudar. Meninas vão imediatamente buscar água no armazém dos fundos e comecem a servir comida para a família real e as selecionadas. Mexam-se, ela ordenou. Não. Voltei-me para Anne e dei minha primeira ordem de verdade. Anne, por favor, sirva o rei, a rainha e o príncipe. Depois venha ficar ao meu lado. Então continuei encarando Sylvia. O resto pode se virar. Elas escolheram abandonar suas criadas. Podem pegar sua maldita água sozinhas. As minhas ficaram sentadas ao meu lado. Venham, moças. Eu sabia que estávamos perto da família real e que eles podiam me ouvir. Na minha tentativa de mostrar autoridade, falei um pouco alto demais, mas não me importava se eles me achassem grossa. Lucy estava mais assustada que a maior parte das pessoas daquele lugar. Tremia dos pés à cabeça e não havia a menor chance de eu deixá-la ser vigente, que não tinha metade de sua bondade naquele estado. Talvez, por causa de todos os meus anos como irmã mais velha, eu queria apenas manter aquelas três a salvo. Encontramos um espacinho no fundo do abrigo. Quem quer que fosse o responsável pela manutenção do esconderijo não estava preparado para a chegada das selecionadas. Quase não havia cadeiras suficientes, mas eu vi os estoques de água e comida e supus que poderíamos ficar ali por meses, se fosse necessário. Tratava-se de um grupo bem esquisito. Era óbvio que muitos funcionários tinham trabalhado a noite toda e por isso ainda estavam de uniforme. O próprio Mason estava nessa situação, mas quase todas as garotas estavam de camisola, um traje que só servia para dormir nos quartos aquecidos do segundo andar. Nem todas puderam pegar um roupão na pressa de fugir, e mesmo eu sentia um pouco de frio com o meu. Várias meninas se juntaram na frente do abrigo. Era óbvio, seriam as primeiras a morrer se alguém invadisse o lugar. Mas se não houvesse invasão, quanto tempo teriam passado bem diante de Mason? Algumas garotas estavam mais próximas de onde tínhamos parado, e a maioria delas parecia da mesma condição de Lucy. Tremiam, choravam e não se moviam de medo. Enquanto Anne servia a família real, eu mantinha Lucy sobre meu braço e Mary a acariciava. Não havia nada de agradável a dizer do esconderijo ou da situação, e por isso permanecemos um tempo em silêncio, ouvindo as vozes dos outros refugiados. Aquele ruído lembrou meu primeiro dia no palácio. Quando nos maquiaram, fechei os olhos e imaginei aquelas cenas com os sons do abrigo, com o intuito de ficar tão calma quanto aparentava estar. Você está bem? Ergui os olhos e dei com Aspen, imponente em seu uniforme. Seu tom de voz era muito formal e ele não parecia nem um pouco abalado com aquela situação. Sim, obrigada, respondi, respirando fundo. Não dissemos nada por alguns instantes, observando as pessoas se instalarem no abrigo. Mary estava claramente exausta e dormia apoiada em Lucy. Lucy estava até mais calma no fim das contas. Tinha parado de chorar e permanecia sentada olhando para Aspen com um olhar de doce admiração. Foi bondade sua trazer as criadas. Nem todo mundo é tão gentil com pessoas consideradas inferiores, ele disse. As castas nunca me importaram, afirmei calmamente. Aspen abriu o menor dos sorrisos. Lucy tomou fôlego como se fosse perguntar algo para Aspen, mas um grito retumbante ecoou pelo esconderijo. Um guarda na outra ponta do lugar rugia ordens para que todas nós nos calássemos. Aspen saiu, o que foi bom. Temia que alguém pudesse ver alguma coisa. É o mesmo guarda de antes, não é? Lucy perguntou. Sim, eu o vi de vigia na sua porta. Ele é muito simpático, comentou. Tinha certeza de que Aspen devia falar com minhas criadas com a mesma delicadeza que falava comigo. Eram todos 6, afinal. E é muito bonito, acrescentou Lucy. Achei graça e pensei em dizer algo, mas aquele
a situação de cada uma das meninas. Quando ele chegou no canto onde estávamos, apenas Lucy e eu permanecíamos acordadas. Às vezes trocávamos umas palavras rápidas aos sussurros, quase lendo os lábios uma da outra. Se aproximou e não notei nenhum vestígio de raiva por conta da nossa última discussão, embora eu quisesse esclarecer aquilo. Em vez disso, vi um sorriso agradecido em seu rosto. Ele estava simplesmente feliz por eu estar bem. Uma onda de culpa percorreu meu corpo, no que eu havia me metido. Você está bem? Ele perguntou. Fiz que assim com a cabeça. Ele se voltou para a luz e se inclinou sobre mim para falar com ela. Senti o cheiro dele. Mason não cheirava nada que viesse em frascos. Não era como canela ou baunilha. Nem mesmo, lembrei na hora, sabonete caseiro. Tinha seu próprio cheiro, uma mistura de essências que seu corpo exalava. E você? Ele perguntou a Lucy. Ela também fez que sim com a cabeça. Surpresa de estar aqui embaixo. Ele deu um sorriso para Lucy, deixando mais leve uma situação inimaginável. Não, majestade, não com ela, respondeu Lucy, voltando a cabeça para mim. O príncipe virou-se para me encarar, e seu rosto estava incrivelmente próximo do meu. Senti-me desconfortável. Havia tanta gente deitada ao meu redor que eu não era capaz de me mover, e podíamos ser vistos por muitos, até por Aspen. Mas o momento passou rapidamente e ele voltou a olhar para Lucy. Sei o que você quer dizer. Mason abriu outro sorriso. Ele parecia prestes a dizer algo, mas mudou de ideia e começou a se levantar. Agarrei seu braço com um só movimento e perguntei em voz baixa: norte ou sul? Lembra-se do dia da foto? Ele sussurrou. Em choque, respondi que sim. Aqueles rebeldes que avançavam por noroeste, queimando plantações e massacrando pessoas pelo caminho. Veja se conseguimos interceptá-los. Mason tinha dito. Aqueles rebeldes, aqueles assassinos, tinham vindo lentamente até nós e não podemos pará-los. Eram matadores, eram sulistas. Não conte a ninguém. Mason nos deixou e passou para Fiona, que soluçava encolhida. Tentei respirar devagar enquanto imaginava meios de escapar caso eles chegassem até nós, mas era tudo ilusão. Se os rebeldes conseguissem entrar, seria o fim. Não havia nada a fazer senão esperar. O tempo se arrastava, não fazia ideia de que horas eram, mas as pessoas que tinham apagado começaram a acordar. E aquelas que tinham se mantido ligados começavam a desfalecer. Os barulhos sobre nós não pararam de uma vez, mas diminuíram com o passar das horas. Por fim, tudo ficou em silêncio e assim permaneceu. A porta se abriu e alguns guardas saíram para investigar. Mais tempo se passou enquanto faziam uma varredura no palácio. Então eles voltaram. Senhoras e senhores, os rebeldes foram subjugados. Um dos guardas anunciou. Pedimos a todos que retornem a seus quartos pela escada dos fundos. Há muita bagunça e vários guardas feridos. É melhor evitar os salões e corredores até que tudo esteja limpo. As selecionadas devem ir para seus quartos e permanecer lá até segunda ordem. Já falei com os cozinheiros e alguém lhes servirá algo dentro de uma hora. Preciso que todos os membros da equipe médica me acompanhem até a ala hospitalar. Após essas palavras, as pessoas começaram a se levantar e a agir como se nada tivesse acontecido. Alguns aparentavam certo tédio, com exceção de rostos como o de Lucy. Todos pareciam ter mantido a calma durante o ataque, como se fosse esperado. Meu quarto havia sido revirado, colchão fora da cama, vestidos jogados no chão, fotos da minha família rasgadas. Procurei o jarro e eu encontrei intacto com sua moedinha, escondido debaixo da cama. Tentei não chorar, mas meus olhos continuavam a marejar. Não era medo, embora eu tivesse medo. Só não queria que o inimigo tocasse nas minhas coisas. Não queria que as destruísse. Levamos um tempo até ajeitar tudo por conta do cansaço extremo, mas conseguimos. Anne conseguiu até encontrar fita adesiva para colar minhas fotos. Mandei minhas criadas para a cama assim que pus as mãos na fita. Anne reclamou, mas eu não estava disposta a ouvir. Agora que tinha encontrado minha capacidade de dar ordens, não tinha medo de usá-la. A
Assim que fiquei sozinha, deixei o choro correr. O medo, embora quase extinto, ainda dominava parte de mim. Peguei a calça que Mansion me dera e a única camiseta trazida de casa e vesti. Senti-me um pouco mais normal assim. Meu cabelo estava uma bagunça por causa de tudo que havia acontecido durante a noite e a maior parte da manhã. Tem um jeito nele com um coque simples, mas algumas mechas caíam sobre meu rosto. Dispus os pedaços das fotos na cama, tentando descobrir a quais fotos pertenciam cada um. Era como ter 4 quebra-cabeças diferentes na mesma caixa. Tinha conseguido montar uma das fotos quando alguém bateu a porta. Mansion, pensei, por favor que seja Mansion. Abri a porta cheia de esperança. Olá, queridinha. Era Silvia. Ela fez um beicinho que achei devia ser sua maneira de oferecer conforto. Silvia entrou rapidamente e só depois reparou minhas roupas. Não me diga que também queria ir embora, ela lamentou. De verdade, não foi nada. Silvia parecia querer apagar todo aquele episódio com o gesto de suas mãos. Eu não chamaria aquilo de nada. Será que ela não notou que eu tinha chorado? Não vou embora, disse, jogando uma mecha de cabelo para trás da orelha. Alguém pediu para sair? Ela deu um suspiro decepcionada. Sim, 3 até agora. E Mansion, ótimo rapaz, disse-me para liberar quem quisesse voltar para casa. Providências estão sendo tomadas nesse exato momento. É tão engraçado. Parece que ele sabia que algumas garotas iriam embora. Se estivesse no lugar delas, pensaria 2 vezes antes de sair, por causa de uma bobagem como essa. Silvia começou a circular pelo quarto, observando a decoração. Bobagem? O que tinha de errado com essa mulher? Levaram alguma coisa? Ela perguntou com um tom formal. Não, senhora, fizeram a maior bagunça, mas não tem por falta de nada. Muito bom. Ela se aproximou de mim com um minúsculo telefone. É a linha mais segura do palácio, explicou. Você precisa telefonar para sua família e dizer que está bem. Não demore muito, ainda tem outras garotas para vir. Fiquei maravilhada com aquele objeto diminuto. Nunca havia posto as mãos em um telefone portátil. Já os tinha visto com 2 e 3, mas nunca imaginei que um dia usariam. Minhas mãos tremeram de emoção. Eu estava prestes a ouvir a voz deles. Disquei os números ansiosa. Depois de tudo que tinha acontecido, aquela oportunidade me fez sorrir. Minha mãe atendeu depois de 2 toques. Alô? Mãe? América, é você? Você está bem? Estávamos morrendo de preocupação. Um guarda telefonou para avisar que não conseguiríamos entrar em contato com você por alguns dias. E eu sabia que os malditos rebeldes tinham conseguido entrar. Aí, ficamos com tanto medo. Minha mãe começou a chorar. Ah, mãe, não chore, estou segura. Olhei para Silvia, ela parecia aborrecida. Um momento, houve uma agitação na minha casa. América, a voz de mim estava pesada por causa das lágrimas. Ela devia ter passado um dia péssimo. May, sinto tanto sua falta. Eu disse, sentindo minhas próprias lágrimas voltarem. Pensei que estivesse morta. América, eu te amo. Promete que não vai morrer. Ela choramingou. Prometo. Tive que achar graça desse juramento. Você vai voltar para casa. Você pode. Não quero que fique aí. May estava praticamente implorando. Voltar para casa? Perguntei. Fui tomada pelas emoções. Sentia saudade da minha família e estava cansada de me esconder dos rebeldes. Estava cada vez mais confusa quanto a meus sentimentos por Aspen Mansion e não sabia como lidar com aquilo. O jeito mais fácil seria sair, mas não. Não, May, não posso ir para casa. Tenho que ficar aqui. Por quê? Grunhiu May. Porque sim, respondi simplesmente. Porque sim o quê? Só porque sim. May ficou em silêncio por um segundo pensando. Você está apaixonada por Mansion? Era May que só pensava em meninos de volta. Ela ficaria bem. Não sei, mas... América, você está apaixonada por Mansion?
Olha, se você ainda não viu os outros